Pessoal, podemos retomar? Todo mundo já está aí? Sim. Sim. Eu coloquei aqui no... Eu mudei aqui o quadro, né? O que significa democratização, né? Inclusão do turismo, né? O que significa massificação do turismo, né? Essa padronização, esse esvaziamento. Então, A democratização. pode falar. Pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, democratização seria mais pessoas tendo acesso ao turismo e massificação, acho que substituiria por padronização. Que as pessoas estão indo normalmente para os mesmos lugares. Significa... padronização significa que as experiências das pessoas são moldadas por essa dimensão de serviços, essa dimensão econômica do turismo, né? Essa concepção do turismo como das férias, do ócio, do lazer, como entretenimento, né? Como serviço. Isso acaba moldando de uma forma muito rígida as experiências das pessoas, né? Aqui a gente tem 27 pessoas na turma, né? Eu, o Alessandro, o Lucas, a Norma e o Vitor. Então, não vou falar todo mundo não. Então, nós somos muito diferentes, né? Cada um tem a sua... Cada indivíduo tem uma idiosincrasia, né? Familiar, de história pessoal, e acaba que a gente faz... apesar dessa idiosincrasia, dessas particularidades e diferenças familiares, individuais, né? A gente acaba tendo a mesma experiência de lazer, de férias, todo ano. Todo ano a gente vai para a praia. Esse é um exemplo que eu estou dando, né, gente? Eu nunca fui para a praia com o Lucas, nem com a Norma, nem com ninguém da turma. Mas é um exemplo de que as pessoas são condicionadas, né? São constrangidas por razões econômicas, por razões de mobilidade. Aí são variáveis estruturais, né? São determinantes estruturais. Então o indivíduo, né, eu, né, a Norma, a Thaís, a Luísa, a Maísa, nós somos constrangidos por essa estrutura, pelas estruturas sociais, do ponto de vista de renda, do ponto de vista de mobilidade urbana, mobilidade dentro do país. Os roteiros são muito rígidos, a gente acaba sendo moldado, né, pela publicidade, pelo marketing no turismo, e a gente acaba se interessando por roteiros muito rígidos, dentro do Brasil, fora do Brasil, etc. Então, vamos voltar aqui no quadro, né? Então, o que significa democratização? Democratização significa uma economia de mercado. Né? Significa uma economia de mercado que cresce, né? Que se expande. Então, a gente está falando de um capitalismo, uma sociedade capitalista, a gente está falando de uma sociedade democrática, um regime político democrático, né? A gente está falando de uma economia capitalista, a gente está falando de sociedades urbanas, né, que passaram pelo processo de urbanização, né, não de sociedades rurais. Então, o turismo de massa ele acontece nessa realidade, na realidade, uma economia de mercado, uma economia capitalista, uma economia de capitalista que tem momentos de crescimento, tem momentos de recessão, de um regime político democrático. Claro, tudo isso, nada disso foi consolidado ainda, nada disso está em estado... não existe uma evolução linear, né? Todos os países passam por processos distintos, né? Ritmos de consolidação da economia de mercado distintos, do regime democrático distintos, né? Do processo de urbanização distintos. Então, a sociedade que a gente vive é uma sociedade plural, uma sociedade heterogênea. Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que fixar isso, né? Isso é um ponto importante. A gente está falando de turismo de massa, uma sociedade democrática, não perfeitamente democrática, claro. A democracia é um processo falho,
né? Tem avanço e retrocesso. A gente está falando de uma economia de mercado, uma economia capitalista, também tem, ao mesmo tempo, é uma economia excludente, uma economia, o capitalismo exclui, né? Então você tem países que são menos excludentes, como a França, e tem países que são mais excludentes, como o Brasil. E você está falando de uma sociedade urbana, né? Então a gente tem, aqui em São Paulo, vamos pegar o exemplo de São Paulo, por exemplo, você tem a marcha para Jesus, né, que mobiliza milhares, milhões de pessoas, né, que acontece um dia depois da marcha LGBT+, né, ou seja, então olha como que é uma sociedade heterogênea, como que é uma sociedade diversa. Então, o que significa o turismo? Né? O maior turismo LGBT, um dos maiores turismos LGBT do mundo é a antiga parada gay, né, que agora é a parada LGBT+, em São Paulo. É uma das maiores do mundo, maior que Berlim, o mesmo tamanho de Berlim, de Nova York, etc. E aí no dia seguinte você tem a Marcha para Jesus. Então, alguém aqui, o que significa numa mesma cidade você ter esses dois tipos de turismo? Turismo religioso, a Marcha para Jesus, e a parada gay, né, a parada LGBT+. Né? São dois tipos de turismo completamente diferentes, né, que são, novamente, o turismo como metáfora do mundo social. O que o turismo da parada LGBT está dizendo sobre a sociedade? O que o turismo religioso, o turismo da Marcha para Jesus está dizendo sobre a sociedade? Alguém aqui já teve experiência, alguma dessas experiências? Eu já tive, eu acho que eu fui nas últimas duas paradas LGBTs aqui de BH. E é uma coisa bem diferente. Então, o que a parada LGBT, né? O que ela está dizendo para a sociedade? Qual que é a pauta dela? É só lazer? É só entretenimento? É só festa, né? O que é a festa? É o consumo de bebida? Não, ela tá querendo dar. É sexualidade? Dar força para um movimento, né? Que é o movimento LGBT. Sim. Tá afirmando a existência. Né? Isso. Tá afirmando a existência. É um turismo político. É um turismo político também, não é isso? Exatamente. Então isso é interessante, isso é novo, né? Então, eu acho que a maior parada, uma das maiores paradas, né, LGBT do mundo, acontece em São Paulo, né? E é um movimento político. E o que esse movimento político quer? Né? Qual que é as demandas desse movimento político para a agenda, estou falando do Estado, né? A agenda de lei, a agenda de política pública, a agenda de criminalização, né? Isso está até no STF, isso está no Supremo, né? A criminalização da homofobia, por exemplo, né? Então, tá vendo como o turismo é muito mais do que só entretenimento, muito mais do que só lazer? Então, a agenda da parada gay, eu falo parada gay porque é mais, né, que a gente lembra, da parada LGBT+, é uma agenda ampla, uma agenda nova, complexa, que existe resistência, claro, absolutamente normal, né, previsível, existe resistência na sociedade, existe embate, né? Então aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em 2019 ou 2020, acho que é 2020 agora, o Calil foi na parada LGBT. Aí o Calil foi, fez um discurso, né? E aí teve muita discussão na Câmara dos Vereadores, né? Tem uns vereadores, né, que tem uma pauta conservadora, né? Uma pauta religiosa que mistura política e religião, também é absolutamente normal, né? E foram criticar o Calil, né? Ou seja, né, foi o primeiro prefeito aí na parada LGBT, né? Ou seja, esse tipo de turismo é um turismo novo, um turismo de massa, né? São milhares de pessoas, né, que vão, pessoas heterossexuais, homossexuais, transgêneros, etc. É um público amplo, né? É uma parada, é um movimento, é um evento turístico enorme em São Paulo, aqui em Belo Horizonte também é grande, mas em São Paulo é gigante. Você tem apoio de empresas do mercado, né? Uber, Skol, ou seja, você tem todo o mercado, ele apoia e se apropria desse consumo, né, dessa experiência turística, e a prefeitura também. Né? A prefeitura monta policiamento, organiza, né, a segurança, organiza banheiro químico, ou seja, tem todo para o trânsito, né, o trânsito é todo controlado, desviado na cidade, ou seja, tem todo um investimento público e privado
Ou seja, é um movimento que foi reconhecido, né, pelo poder público e pelo mercado. Né? O que significa ter no dia seguinte a parada LGBT, a Marcha para Jesus? O que significa isso? Também é um turismo religioso, né? Diversidade de públicos, de estilos. Não, isso, de diversidade, mostra como que a sociedade é heterogênea, como que ela é complexa, e como que existe conflito, né? Como que os dois movimentos, um acontece em seguida ao outro, não é à toa, né? O calendário no ano é esse. Acabou a parada, LGBT começa a marcha para Jesus, né? Isso não é, isso é um movimento político também, né? Os dois são um movimento político. Né? Olha como que o turismo é interessante, né? Como que ele como que ele diz muito sobre a sociedade. Eu acredito que é porque o movimento que vem logo em seguida, ele quer se opor ao movimento de antes, né? Sim, você tem razão, Giovanna. Mas o que mais, hein, gente? O que eu estou chamando a atenção é que é uma sociedade heterogênea, que é uma sociedade diversificada, que é uma sociedade... A gente vive numa sociedade muito complexa, né? Esses dois exemplos, né, de experiência turística, que são recentes, né? O turismo religioso não, é muito mais antigo, né? Mas a Marcha para Jesus é uma experiência religiosa, uma experiência turística religiosa recente, e a parada LGBT é uma experiência turística recente também, né? Dizem muito sobre a sociedade, né? É interessante isso. Como que o mercado se apropria, como que o poder público se apropria, né, dessas duas experiências, né? Então vamos voltar aqui para o quadro, né? Então, quais são os determinantes estruturais para o turismo de massa? Né, que vocês viram na aula, e viram no texto, e está aqui mastigado para vocês no quadro. Né? Quais são os determinantes? Hein, gente? Quais são os determinantes estruturais que criaram o turismo de massa? É isso que eu estou perguntando para vocês. Isso tem que estar claro, vocês têm que fixar. O que o senhor falou, né, antes do intervalo, que as pessoas, a massa trabalhadora procurando uma válvula de escape, né, mas apesar que entrava em outra, né, porque o turismo de massa também é um turismo muito regrado e com horários, então é meio que um paradoxo também, né? Sim, sim. Né? Eu coloquei aqui para vocês esse quadro, vocês estão vendo esse quadro aqui? Eu coloquei aqui, ó, os fatores econômicos. O mercado, né, como você disse, a criação de um mercado consumidor, de um mercado de trabalho, né, direitos políticos, né, direito ao descanso remunerado, às férias remuneradas, né, que é recente, as mudanças estruturais sociais, né, que valorizam a interação com novas culturas, novos territórios, e essa mudança estrutural cultural, né, que o prazer, o lazer, o ócio, né, são reconhecidos como esferas da sociabilidade. Né? E aí você tem o desenvolvimento de uma indústria do turismo, né, de uma indústria do lazer. Né? Então, esses são os determinantes estruturais, né, para a gente entender a criação do turismo de massa. Né? Professor, Pode falar, Giovana. não público. Oi, Giovana. Picou. Repete, por favor. Perdão, a minha internet tá ruim. É o não público, o que seria? Que tá nos slides também. Sim, é aquela discussão sobre os limites da democratização. Então, a democratização, o ritmo da democratização do turismo, como fenômeno de massa, ele é muito lento no Brasil. Né? Ele não alcança a classe popular, a classe média baixa. Né? Ou seja, como a economia brasileira sofre por ciclos de crescimento e recessão, a gente tem um não público, ou seja, você tem uma parte considerável da população que deveria estar no consumo, no turismo de massa e não está.
ela é incorporada e aí depois você tem um período de desemprego e recessão muito longo e aí ela é excluída. Depois ela é incorporada novamente, fica 1 ano, 2 anos, alguns anos, depois ela é excluída novamente. Então, é esse processo de essa dimensão econômica que não inclui, que não abarca a população de uma forma mais consistente, né? É muito volúvel a economia, né? Desemprego, etc. Então acaba que a gente tem uma parte considerável da população que não teve acesso, ou que deixou de ter acesso ao turismo de massa. É isso. Entendi, obrigada. Então no Brasil, quando a gente for estudar o turismo de massa, em termos de políticas públicas ou em termos do mercado, a gente tem que ter consciência, né, de que ainda é um processo lento, um processo que não se consolidou ainda como nos países europeus. Né? Então no Brasil ainda a mobilidade dentro do país, fora do país, né, de avião, por exemplo, de navio, ou mesmo de ônibus, né, que para quem viaja para os países de fronteira do Brasil, né, Uruguai, Argentina e outros países, a mobilidade é muito cara. Né? Então, o turismo de massa ainda é muito excludente ainda, né, no Brasil, ao contrário de outros países. Né? Professor, a situação atual do turismo de massa aqui no Brasil tá baixa, né? Por causa do que você colocou lá no início lá, que as pessoas têm muito desemprego, então as pessoas não estão tendo poder econômico, né? Isso. É importante a gente sempre ter, a gente sempre trazer dimensão econômica para entender, né? A massificação, a democratização do turismo. A dimensão econômica é fundamental. Então agora, se a gente for pegar os dados de desemprego do IBGE, então em 2009, 2010, 2011, chegou um momento que algumas regiões do Brasil teve pleno emprego. Ou seja, as pessoas tinham acesso ao trabalho, férias remuneradas, podiam consumir, né? Então aquele período, né, de tempo livre, tempo de férias, né, tempo de ócio, mesmo pequeno comparado com o ritmo da vida, do trabalho, né, as pessoas podiam usufruir desse tempo pequeno. Só que de lá para cá, a gente teve um aumento. Né, no final do governo Dilma, no meio do governo, no segundo mandato da Dilma, já começou um desemprego enorme, uma recessão, e perdura até hoje. Então, o Brasil teve um ciclo econômico de crescimento, expansão, e entrou num ciclo de recessão. E, obviamente, isso tem impacto, né, no poder de compra, de consumo da população. Né? Então, a dimensão econômica é fundamental para a gente entender o processo de democratização do turismo. A gente nunca pode esquecer isso. Né? A gente não está falando de um turismo de elite, um turismo da classe alta, né, da classe A do Brasil, né, que viaja para a Europa, que viaja para vários lugares do mundo, né, que tem um turismo de luxo, um turismo, né, muito elitizado. A gente está falando de um turismo de classe média baixa. Esse turismo que interessa para a gente. Né? Esse turismo é que incorpora, que inclui a grande parte da população, né, ou que exclui. Porque o turismo muito elitizado, muito de luxo, ele é excludente. Né? Ele não é acessível para a gente, para as pessoas, né, que trabalham. Né? Para a classe popular e para a classe média. Né? Ok? Entendeu, Milena? Ok, obrigada. Entendi. Quais são os conceitos centrais que vocês viram no texto, na aula e nos textos? Quais são os conceitos que vocês acham mais importantes, que ajudam a entender essa discussão sobre democratização do turismo e padronização do turismo?
existe os nomes certinhos, mas É, são é- vários tipos de turismo. é uma tipologia, é isso, é uma tipologia dos turistas, é isso? Isso. E isso é interessante por quê? Porque identifica padrões de consumo distintos, é isso? Sim, sim. Sim. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? Que vocês podem fazer em outras disciplinas, né? Ou na monografia de vocês no futuro, né? Para tentar entender esses tipos distintos de turistas, né? O que determina a diferenciação dos turistas? Né? Um turista que busca mais um consumo de praia e, né, um turismo de praia e sol, né? O turismo se resume ao lazer, né? A água, um turismo de aventura, na natureza, um turismo que envolve algum tipo de risco, né? Tem vários tipos de turismo que envolvem risco, né? Que são opostos do turismo de massa. O turismo de massa é um turismo conformista, um turismo padronizado, um turismo muito rígido, né? Muito, é, com muito o tempo muito regrado, né? O turismo de aventura pode ser um turismo que envolve algum risco. Então, as pessoas vão para esses parques, né? Entram nesses parques, entram em mata fechada e acabam se perdendo, né? Machucando, até morrendo, né? Então é interessante ver como que esses perfis são muito distintos, né? Do turismo cultural, do turismo de aventura, do turismo urbano, né? Então isso é interessante, sim, entender essas tipologias, né? Hein? Que mais? Quais quais conceitos vocês acham mais relevantes da aula e dos textos para a gente aprofundar essa discussão? Né? O Vitor, cadê o Vitor? Tá aí, Vitor? Vitor Henrique ou Vitor Augusto? Tô aqui sim. Então, quais conceitos você acha que você identificou na aula e nos textos, né, que ajudam a entender essa discussão? Ai, professor, seu áudio tá cortando. Você pode repetir, por favor? Oi? Se você não quiser falar agora, fala depois, Vitor, não tem problema. Pra mim tá tudo travando. Oi? Maria Pra Clara, mim também. vocês estão ouvindo? Travou aqui também. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Travou a. Tá bem É, travado. O seu áudio tá ruim, professor. E agora, melhorou? Tá melhor? Tá normal? Sim. Tá normal? Sim. Ah, então tá bom. Então onde eu tava, hein? Eu tava na... Quem que eu tava chamando pra Sim, gente agora tá. conversar? Eu chamei a Maria... Cadê a Maria Clara? Tá aí? Maria Clara, onde está você? Tá sim. Então, quais textos, quais conceitos da aula dos textos você achou mais interessante para essa discussão da democratização do turismo? Ah, eu acho que falando de democratização do turismo, é muito importante a gente pensar no âmbito econômico dos turistas que estão explorando os espaços. Ok. Quem mais, hein? Nívia, Professor, pode falar. outra expressão que outra expressão que eu achei interessante é a estratificação da sociedade, né? Porque a desigualdade entre as pessoas influencia, reflete, né, de turismo e a qualidade das experiências turísticas que essas pessoas têm. Claro, Então, a estratificação da sociedade eu achei importante, né? sim. Puxar. Isso é fundamental, né? E os determinantes também, eu acho que tá muito ligado. Sim, a gente tem que pensar que a sociedade, ela não é, a gente não existe, quase não existe liberdade, né? O indivíduo entende liberdade de uma forma que na sociologia a gente não identifica, né? Porque a sociedade ela é muito rígida, né? A estratificação social, a posição, né? Você pensa, por exemplo, nas escolas públicas e escolas privadas, né? Vocês sabem
se vocês estão ouvindo? A Nívia falou que está travando. Professor, não tá dando pra entender, tá travando muito. O áudio tá cortando muito. Ah, tá. Eu não sei porquê, não sei se é a minha internet, né? Não sei se é. E agora? Tá normal? Oi, gente, tá normal? Tá ouvindo? Ainda está falhando. Não, ainda tá cortando muito. É, tá sim. E agora? Voltou ou não? Tá dando pra ouvir agora. Ah, tá. Acho que melhorou agora. Tá Agora melhor? voltou. Ah, que bom. Então, gente, eu tava aonde, hein? Eu tava... Quem mais? Quem precisa participar mais? Lara. Cadê a Lara? Tá aí? Ai. Bem? Tudo bem? Oi, gente. Voltei. Caiu aqui, mas agora voltou. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá bem cortado, mas agora sim. Então, vamos continuar a discutir o material da aula, né? O conteúdo da aula do PowerPoint e o conteúdo dos textos, né? O que vocês acharam que... O que vocês identificam, conceitos, né, e discussões no texto que contribuem para a compreensão da democratização do turismo, desse paradoxo. O que é esse paradoxo? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é o paradoxo do turismo de massa? Gustavo, hein? Tá ouvindo, Gustavo? O que é esse paradoxo que está na aula? Tá cortando aqui, não deu pra ouvir. Gustavo, tá ouvindo? Oi, Oi, Gustavo, tá ouvindo? O que é o paradoxo da democratização? agora sim, tava cortando. Entendi. O que é o paradoxo da democratização do turismo? Eu acho que é o fato de, ao mesmo tempo que a gente consegue ter uma acessibilidade muito maior do que era antigamente, ainda assim não são todas as pessoas que têm possibilidade e têm oportunidade de e meios também, né, para conseguir estar ali, né, ativo no turismo.
é isso também, mas está faltando alguma coisa, Gustavo, está faltando um ponto importante. Eu quero ouvir de vocês. O que é o paradoxo, gente? O paradoxo da democratização do turismo. Giovana Souza, Giovana Ferrari. Seria a analisando. relação. Oi? Pode falar, gente. Pode falar? Pode falar. Antes tinha esse processo de aculturação, antes era uma coisa muito mais complexa. E hoje em dia é uma coisa mais de entretenimento, por mais que o acesso tenha aumentado, tá ficando uma coisa muito banal, uma coisa muito vaga. Hein, Luana? É isso mesmo. Mas para isso, para a gente ter uma compreensão clara desse processo, desses fenômenos, né, que são fenômenos complexos, a gente tem que usar conceitos. Então, o conceito que eu apresentei para vocês é que no período pré-moderno, o período que não existia turismo, não existia turista, a gente tinha uma concepção de viagem. Tá travando muito. Eu acho que é a chuva, viu, gente? Frederico, talvez se você deixasse a câmera fechada, só Boa. o áudio talvez ficasse melhor, não sei. Vamos tentar, você tem razão, Norma, vamos tentar. Obrigado. É porque tá chovendo aqui, tá feio, tá chovendo, então pode ser isso, né? Pode ser. Quando chove em Belo Horizonte, tudo fica difícil, né? Né? Mas então tá bom, então vamos voltar. Então o que é esse paradoxo? É importante ficar claro para vocês. Vocês vão ter que discutir isso no trabalho final. Esse paradoxo, no período pré-moderno, quando não existia turismo, não existia turista, existia viagem e existia o viajante, a dimensão central da experiência era a sociabilidade. Era a dimensão do processo de aculturação. Né? O indivíduo queria uma imersão no idioma, queria uma imersão nos valores daquela sociedade. Né? Na religião, na gastronomia, e etc. Então os valores centrais eram sociabilidade e cultura. No turismo de massa, a dimensão econômica, ela que é hegemônica. Ela que vai transformar, e aí o turismo passa a ser um direito. Então, no período pré-moderno não existia turismo, a viagem era um processo totalmente elitizado, né? E no período moderno, né, no período do turismo de massa, a viagem passa a ser um direito, porque as pessoas passam a ter uma férias remunerada, as pessoas têm um ganho de renda significativo, né? Você tem a formação de uma classe média, uma classe popular, né, que está empregada, e etc. Então, a indústria que vai nascer para responder a essa demanda por lazer, essa demanda por férias, né, por ócio, essa indústria vai padronizar muitas experiências. Né? Então, a dimensão econômica vai sobressair. Então, ela vai criar serviços, vai criar formas de que a experiência turística vai ser muito igual, muito padronizada. Né? Vai ser muito rígida, os roteiros, o tempo que você fica num equipamento cultural, o tempo que você fica num espaço, os locais que a gente viaja. Então a gente acaba que ela cria um fluxo turístico. Né? O turismo de massa, ele cria um fluxo turístico. Esse fluxo é muito intenso, né? E cria uma saturação. Né? E fora também os impactos, que a gente não mencionou ainda, mas que é importante, né, vocês se apropriarem dessa discussão, que é os impactos ambientais, né, a produção de lixo, a degradação ambiental, a destruição do patrimônio histórico, né, do patrimônio privado, público, né, e etc. Então, o turismo de massa, ele é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele permite, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, que ele permite a entrada, né, de grande parte da população, né, das classes populares, da classe média baixa e da classe média, nas experiências turísticas, ao mesmo tempo ele é muito controlado por serviços, né, ele é muito padronizado, né, o que acaba limitando muito as experiências que a gente tem
no período curto, isso é importante também vocês destacarem, que o período de ócio, de prazer, né, de lazer e de férias é muito curto em relação à rotina. Então a nossa vida é basicamente pautada por trabalho, produtividade, controle e desprazer. Né? E o período do prazer é muito pequeno. Esse período do prazer acaba sendo muito funcionando com a lógica do trabalho. Então isso é importante vocês fixarem essa discussão, né? E serem capazes de desenvolvê-la com conceitos. Mas pode falar, hein? Alguém quer falar? Professor, tá me ouvindo direito? Vocês estão me ouvindo? Tô, Larissa, pode falar. Sim. Tava cortando demais o seu áudio, demais. Deixa eu ver se eu entendi, que eu anotei aqui algumas considerações. O paradoxo está, ao mesmo tempo que ele é inclusivo, né, que abrange assim para a camada mais popular, ele também é controlado e limitado. É isso? Tipo assim, ao mesmo tempo que o turismo veio como uma fuga do cotidiano, ele também veio, né, o turismo de massa, veio com o horário, com a rigidez, com aqueles roteiros pré-definidos, é isso? É exatamente isso, Larissa, você entendeu. Apesar da nossa dificuldade técnica, né, aqui está chovendo muito, então isso pode afetar, né, Sim, aqui também. O serviço da internet. Mas é isso mesmo. Então, o turismo deixa de ser, a viagem deixa de ser uma experiência de sociabilidade cultural e passa a ser uma experiência de serviço, de consumo. Essa é a diferença. É isso que vocês têm que ser capazes de compreender e desenvolver, né? Usar conceitos para explicar isso no trabalho final. É isso mesmo. Então, ótimo, obrigada. Nada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Giovana. Mas mesmo no pós-moderno, quando tem essa procura por experiências autênticas e aproximação entre o turista e o morador, ainda assim é uma questão de deixar a cultura de lado e mais para o lado do consumo? Não, Giovana. O turismo urbano, que a gente vai ver na penúltima aula, né? E o turismo de realidade, que é o turismo de favela, eles são novas experiências turísticas que nascem em função dessa crítica ao turismo de massa. Então são coisas completamente diferentes, né? Então a gente vive numa sociedade complexa, né? Teve uma colega que perguntou, não lembro quem que foi, falou assim, mas a gente hoje, existe o turismo de massa, existe o turismo urbano, existe tudo ao mesmo tempo agora, né? Naquela música do Titãs, né? Ou seja, existe de forma concomitante o turismo de imersão, que antigamente era a viagem, existe de forma concomitante hoje o turismo de massa, e existe, né, de forma concomitante o turismo de realidade, o turismo de favela, né, o turismo urbano. Existem muitas experiências. A sociedade, como eu disse para vocês, a gente vive numa sociedade muito complexa. Então o turismo, a parada gay, né, o turismo LGBT+, ele envolve uma agenda muito ampla, muito diversa. Né? Você tem lazer, você tem entretenimento, você tem uma agenda, uma pauta política, né? Também um movimento social, político. Ou seja, é muito complexo. Então, o que eu estou discutindo com vocês, a gente está discutindo agora as limitações, a origem e as consequências e limitações do turismo de massa. Mas o turismo hoje, né, em 2020 não tem turismo, né? A gente sabe. Todos os fluxos turísticos cessaram, né? Por causa da pandemia, por causa do isolamento. Vocês estão ouvindo? Está funcionando o áudio? Sim, tá funcionando. Agora sim. Então tá bom, porque aqui o trem tá feio aqui. A chuva, né? Então, a gente vive em 2020, ou melhor, até 2019, né? A gente vive uma realidade muito complexa, né? Que você tem vários tipos de experiência turística. E aqui no momento da aula de hoje é para discutir o turismo de massa, para fixar, né? Para vocês entenderem a origem do turismo de massa, as consequências, as características do turismo de massa. Mas claro que o turismo contemporâneo é muito mais complexo do que o turismo de massa, né? Mas o turismo de massa, ao mesmo tempo, ele é hegemônico. Se a gente pegar os dados, né, do Ministério do Turismo, do Governo Federal, os dados da Secretaria
de turismo de Minas Gerais, o turismo de massa é hegemônico, né? Mas claro que existem vários tipos de experiências turísticas, né? Que são menos padronizadas, né? Vocês já tiveram, né? Eu quero ouvir a experiência de vocês, né? Vocês consideram que vocês tiveram até agora, né, mais experiências na vida de vocês de turismo de massa, ou vocês consideram que vocês tiveram experiências distintas do turismo de massa, né? Experiências mais ou menos autênticas? Eu queria ouvir vocês. Luana Meng, você tá aí? Tô. Então, Eu acho que eu tive mais experiência com o turismo de massa mesmo. por exemplo, explica. Como que você explica, como que você define a sua experiência como uma experiência padronizada? Explica pra gente. Parques de diversão, pontos turísticos que a maioria das pessoas vão na cidade, e não tive muito contato com os moradores locais. Entendi. E esse turismo que você fez, você considera um turismo padronizado, foi feito em família? Como que era a organização, né, da sua experiência turística? A maioria deles foi em família. Sim, sim. Isso tem muito a ver com a idade, com a trajetória de vida de vocês, né? Vocês ainda não têm autonomia, né? Autonomia financeira para escolher, né? Então, isso tem muito a ver com a trajetória do indivíduo, né? No início da vida da gente, né, até o início da vida adulta, a gente viaja com a família e isso coloca uma série de constrangimentos, né? A gente não tem opção, né? Você não escolhe para onde você vai viajar, né? Frederico, Pode falar, Norma. eu tenho mais experiência, né? E aí eu já Sim, saio sim. um pouco desse só da família, Claro. porque eu já tenho autonomia para decidir onde eu quero ir, né? Eu leio esses textos, vou lembrando de várias viagens e eu não me considero só turismo de massa. É lógico que em alguns momentos... Porque ninguém é. Aqui é enorme. Isso é importante. Esse ponto que você falou é importante. Nós não temos uma única experiência social. Nós temos várias, né? Então isso é importante. Pode falar. Sim. Você fala muito da França, tem a questão... a primeira vez que eu fui a Paris, eu utilizei em alguns momentos o turismo de massa e foi conveniente, porque num dia 1º de maio em Paris, eu consegui ir na Torre Eiffel, no Bateau Mouche, porque estava num grupo, e aí você chegava nos lugares e entrava de imediato, né? Mas, assim, para ir para o Louvre, como eu sou arquiteta, eu quis ir sozinha, né? Apesar de falarem que tinha fila, essas coisas, não achei nada de fila, né? O ingresso era acessível, era 8 euros, na época o euro era 2 e pouco para real, né? Então era uma coisa acessível, né? E assim, eu nunca me encaixei num que a gente antigamente chamava de excursão, que era uma coisa rígida, né? Que você tinha horário para almoçar, horário para tomar café, né? Eu sempre procurei conhecer os lugares, né? Aquilo que me atraía, né? E eu tive a facilidade de ter morado em regiões distintas. Você falou que ninguém vai a Manaus, né? Eu conheço Manaus. Mas, assim, quando eu morei em Belém, por exemplo, eu fui na Ilha do Marajó, né? Que é uma coisa que poucas pessoas conhecem. Mas, quando eu morei em Recife, eu não fui a Fernando de Noronha, porque é muito caro, né? Então, assim, eu tive opções, né? E sempre procurei escolher dentro do que eu era capaz de pagar, né? E que me agradasse. Sim, é enorme. Então isso é importante a gente ficar claro, né? Vai ficar claro ao longo da disciplina, na verdade, que a gente não tem uma única experiência social. Ninguém faz só teve só um tipo de experiência turística, né? Só uma experiência padronizada, uma experiência massificada, né? Ao longo da vida, né? Ao longo da trajetória do indivíduo, ele vai tendo vários tipos de experiência, como você teve, como o fato de você ter morado em vários estados, o seu trabalho, te possibilitaram, né? Ter vários tipos de experiência turística. Então isso é muito interessante. Então a gente não está trabalhando com estereótipo, né? Todo indivíduo de classe popular, classe média, só tem experiências padronizadas, experiências superficiais. Isso não é verdade. A gente tem que identificar como que o indivíduo... Então são 2 pontos importantes aqui. Aqui é uma disciplina teórica. Então a gente não vai trabalhar muito com pesquisa, com dados, né? Mas quando a gente quer aprofundar essa discussão, a gente precisa buscar
aqueles artigos, aquelas publicações que fazem pesquisa com os turistas, que entrevistam os turistas, né, que ouvem os turistas, né, que busca mensurar como que o turista avalia a sua experiência, né? Então, o que é uma experiência padronizada? O que é uma experiência muito rígida, né? Uma experiência, um turismo muito esvaziado, né? Então, é o tempo, ou seja, todo o tempo da pessoa é controlado por uma agência, por exemplo. Então, o tempo é uma variável muito importante. Então, quando a gente for discutir mais o conceito de autenticidade, né, que depois do recesso, a gente tem aula hoje, dia 7, tem aula dia 14 de dezembro. Depois a gente tem o recesso do dia 20 de dezembro, que é o Natal, o Ano Novo, né? E aí o recesso encerra, vai até o dia 3 de janeiro. Então, no dia 4 a gente retoma a disciplina, né? Retoma com a aula sobre autenticidade. Então, o conceito de autenticidade, que é um conceito complexo de mensurar, ele vai trazer vários problemas para o pesquisador. Então, um pesquisador de campo. O pesquisador que está interessado em entender aquelas tipologias que uma colega falou, né? Eu não lembro quem foi falando das tipologias, né? Como que você classifica os turistas? Turistas mais conformistas, mais consumistas. Aí aqui do outro lado, turistas que estão mais assumem um risco, né? Que querem uma imersão. Então, fazer essa classificação a partir de pesquisa é muito rico e é muito complexo, né? Mas para isso a gente precisa buscar, né? Por exemplo, turismo de favela, turismo de realidade. Ele é um turismo conformista ou ele é um turismo autêntico? É um turismo que a pessoa quer uma imersão, quer conhecer novas realidades, assume algum risco, né? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que ir nos textos, né, nas publicações que fazem pesquisas com os turistas, né, que vão analisar como que aquela experiência está organizada. Ou seja, se eu vou numa favela e toda a minha experiência é organizada por uma agência, e uma agência de fora dessa favela, a minha experiência pode ser uma experiência completamente padronizada. Eu não vou ter nenhum contato com a população local. Eu não vou conhecer aquela realidade. Então, é importante a gente pensar que, para aprofundar essas discussões, né, desses conceitos de padronização, autenticidade, a gente tem que buscar os textos, né, as publicações na área do turismo que são feitas a partir de pesquisas, né? Mas eu quero ouvir mais vocês em relação à experiência autêntica, né? Se alguém aqui identifica que já foi. Por exemplo, quem foi na parada gay? Quem que falou que foi na parada gay? Na parada LGBT? Eu, Alessandro. Oi, Alessandro. Você considera essa experiência? Você foi na parada LGBT aqui de BH, né? Você considera essa experiência autêntica? E por que você considera autêntica? Autêntica? Em que sentido, na verdade? Eu não entendi muito bem. Então, eu vou refazer a pergunta. Você considera essa experiência uma experiência conformista, um turismo conformista, um turismo padronizado, um turismo que a maior parte das pessoas faz, ou seja, um turismo que é superficial? Como você avalia a sua experiência? Então, eu acho que é um evento famoso, então, querendo ou não, isso se encaixa meio que no turismo de massa, porque muita gente tem acesso àquilo. Sim, existe um fluxo turístico muito grande, né? Isso é importante, sem razão. Sim, mas ao mesmo tempo eu não enxergo como uma coisa superficial, porque querendo ou não é um movimento político. E aí é importante, né, para responder essa pergunta, a gente fazer uma entrevista com você, ou seja, o que te chamou atenção, né, nessa experiência turística? Foi a agenda turística? Foi a agenda política? Foi a interação que você teve com outras pessoas? O que você acha, né, o que chamou sua atenção nessa experiência? Você fala o que me chamou a atenção para querer ir ou depois que eu já havia ido? Os dois, antes da experiência e depois da experiência. Então, o que me chamou a experiência foi justamente por ser um ato político, né? Lutar contra uma coisa que eu acredito. E após a experiência, eu acho que o que mais chamou a atenção foi, não sei, o número de pessoas, talvez, que foi, não sei se sim, ou a festa, hein? Também é uma experiência de festa também, não é?
também tem música, Sim, tem não, é dança, principalmente. tem consumo de bebida, ou seja, as pessoas ficam felizes, as pessoas Sim. interagem, ou seja, é uma experiência complexa, é isso que eu estou chamando a atenção. Ao mesmo tempo que você tem uma agenda Sim, política, sim. né, uma agenda que sofre, né, que entra em conflito com outras agendas, né, com uma agenda mais conservadora, com uma agenda religiosa, ao mesmo tempo também parece Sim. um carnaval também. Existe música, existe dança, existe, né, as pessoas têm um clima, as pessoas usam fantasias, né, as pessoas usam... Sim. Então é interessante, né, como que tem várias dimensões dessa experiência turística, né, isso que eu estou chamando a atenção, né. É um eu acho. carnaval que tem um senso político por trás, que é um Isso, carnaval que luta por alguma coisa. É isso, um divertimento Eu que acho, não é razoável. é. eu acho que é a questão da liberdade, da alegria também. Sim, sim, também, claro. Ele funciona também como um contraponto ao trabalho, ao cotidiano. Então a gente tem que pensar que o lazer, o turismo, as férias, eles são um polo oposto, né? Da sexualidade, da alegria, do ócio, da festa, né? E etc. Ou seja, ele se opõe à rotina, se opõe ao trabalho, né? Porque muitas vezes o turismo de massa ele parece muito com a lógica do trabalho, né? Então isso é interessante também. Né? E o interessante da parada LGBT é que ela acontece dentro da cidade. Né? As pessoas, você não precisa... Claro, você tem turistas de fora do estado, de fora do país, né? De fora da cidade. Mas os moradores da cidade também se apropriam dessa experiência, né? Então os moradores não vão seguir a lógica de hospedagem, né? Do deslocamento, etc, né? Sim, sim, sim. Mas pode falar, gente. Tem mais alguém que quer falar sobre esse ponto? Eu quero falar, eu acho que eu já vivi um pouco dos dois, do turismo de massa e do turismo autêntico, né? O turismo de massa é porque eu já viajei várias vezes com minha família para resort, para pontos turísticos, e o turismo autêntico, eu morei um ano fora, eu acho que foi uma experiência muito autêntica, eu conheci muito a cultura e o idioma do país. Você considera E que foi uma experiência de imersão? fui lá para conhecer a cultura, foi um intercâmbio cultural. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 11 meses. É um bom tempo. E você interagiu bastante com a população local? Você estudou? Você trabalhou? O que você fez? Sim, eu estudei numa escola lá da minha cidade, era uma cidade bem pequena mesmo, do interior. E fiz muitos amigos e também tinha uma família que me receberam na casa deles. E hoje em dia eu considero minha família mesmo, a gente tem contato até hoje. Legal. Então, isso é uma experiência de imersão, né? De você adotar o estilo de vida, conhecer os valores, conhecer a sociabilidade de um país, né? Ou de uma cultura nova, né? Então, isso é uma experiência que parece, né? Que tem pontos em comum com a experiência do viajante, a experiência pré-moderna, né? Então, isso é interessante, Gustavo. Isso. Qual que é o idioma que você aprendeu? É espanhol, eu fiquei no México. Ah, legal, legal. O México é um país super rico, né? Tem uma história, né, muito interessante, a culinária, né? Tudo a música é muito... Sim. Ao mesmo tempo é um país grande também, né? Na América, no continente americano, é o México, o Brasil e os Estados Unidos, né? Tem as maiores populações, né? E ao mesmo tempo é um país também muito, muito violento também. Tem esse ponto em comum com o Brasil, né? Um país muito machista, muito violento também, né? Sim. O que mais, gente? E muito religioso. Muito religioso também. São os dois países mais com maior população católica da América, né? México e Brasil, né? Professor, Oi, pode falar. Quem tá falando? é a Thaís. Oi, Thaís, pode falar. O intercâmbio cultural que o Gustavo falou, ele é assim, ele pode ser considerado pós-moderno, né? Porque tem a aproximação com o turista, e o morador é bem autêntica, mas também é preparada anteriormente. As empresas Por que você dá uma olhada? programam para suprir a demanda pelo lazer. Você fechou o seu... Certo? Oi, Thaís, pode falar. Não escutou? Não, repete, por favor. Ah, tá. O intercâmbio cultural, ele pode ser considerado pós-moderno, né? Porque tem aproximação com o turista e o morador, mas também
são empresas que programam para suprir essa necessidade no mercado de trabalho. Esse ponto é interessante, Thaís. Tá vendo? A gente complexifica a nossa interpretação, né? Então, o turismo de imersão, né, que também é um turismo massificado, né? Existem muitos serviços, muitas empresas, né, que criam fluxos, né, de estudo, para estudar, para aprender língua, para trabalhar, como você disse, né, em vários países da Europa, dos Estados Unidos, etc., né, vários países do mundo. Então, ele é um turismo massificado, mas ao mesmo tempo um turismo caro, né, que tem uma certa elitização, mas ao mesmo tempo ele promove uma imersão, né, uma imersão na rotina da população local, né, uma imersão nos valores, na sociabilidade, no consumo cultural, no idioma, na culinária, né. Então isso é interessante que você disse, né. Ele complexifica, ao mesmo tempo ele é um turismo de massa, né, focado em empresas, em serviços, ao mesmo tempo ele possibilita uma imersão, né, que promove uma aculturação, né, uma sociabilidade da pessoa, e ele insere as pessoas no ambiente urbano, né, na cidade, né, tem a ver com o turismo urbano que você chamou atenção. Então isso é interessante porque complexifica, né, essa discussão. Foi bom esse ponto. Hein, gente, mais alguém quer... Professor, Pode falar, Milena. a Milena. Pode falar. Então, o intercâmbio, ele é um turismo autêntico, né? Que você tem contato com... Na verdade, com a gente não pode responder essa pergunta, Milena. A pergunta é simples, mas exige uma resposta complexa. Qual que é a resposta complexa? A gente sempre tem que responder a partir de textos que fizeram pesquisas, né, que levantaram dados com as pessoas que viajaram, né? Então, por exemplo, eu tenho uma experiência na França que a gente fazia, eu fui lá para estudar, né, minha mulher também, e ao mesmo tempo a gente fazia um curso, era obrigatório, do idioma francês, né, porque a gente sabia um pouco de francês, mas não sabia muito gramática, para escrever, etc. Então, a gente era obrigado a fazer um curso de língua para desenvolver a parte escrita e etc. E aí, a gente identificou que um grupo de alunos, né, que estava na mesma situação que a gente, eles só ficavam entre eles, né? Então, era um grupo de chineses. Então, eles tinham muito mais dificuldade de socializar, né, naquela cidade, com aquelas pessoas, né, do que a gente. Então, eles foram, né, para fazer uma experiência de imersão, né, para conhecer a língua, o idioma, conhecer a cultura, mas ao mesmo tempo eles ficavam muito fechados entre eles. Então eles tinham muita dificuldade de aprender o idioma e de socializar com outras pessoas, né? Então as características do indivíduo ou do grupo, né, e até da cultura, né, desses alunos, faziam com que eles tinham muito mais dificuldade, né? Então eles podem não necessariamente ter uma imersão. Eles ficavam muito entre eles e falando muito chinês, né? E aí outros grupos de alunos, né, alunos, por exemplo, do norte da África, né, que eram ex-colônias francesas, né, eles já falavam o idioma. Então, eles tinham uma imersão muito maior do que esse grupo de chineses. Então, eu estou dando esse exemplo só para problematizar. Para responder essa pergunta, a gente tem que, na verdade, recorrer a estudos, né, pesquisas com estudos de caso concreto, né? É só isso. Mas pode continuar falando, Milena. Não, era só isso mesmo. Até também porque a sociologia não é uma ciência exata, né? Então, também tem que contar a experiência de cada grupo ou de cada pessoa, né? Então, não tem como responder. Na verdade, a gente precisa de dados. A sociologia, ela não é física. A física trabalha com leis universais, né? A física, ela é mais... Por isso que existe o Prêmio Nobel de Física, né? Porque você consegue identificar fenômenos cósmicos, né? Ou a gravidade, etc. E demonstrar isso né, numa escala, né, da natureza, né, na Terra e fora da Terra. Agora, a sociologia, ela se baseia em dados, em pesquisas. Então, esses estudos de caso concreto é que vão ajudar a gente a explicar aquela tipologia dos turistas, né? Se um turista ele tem uma experiência mais conformista, mais consumista, mais padronizada, ou se ele está no polo oposto,
né? Os dados ajudam a gente a classificar essas experiências e a afirmar com mais segurança, né? A partir de dados, de estudo com os grupos de turistas, se aquele turista é menos conformista, né? Se ele é um turista que assume um comportamento de risco, se ele quer ter uma imersão numa cultura local, né? Etc. Então a gente sempre tem que se basear em dados, né? Em evidências. Apesar de não existir o determinismo que existe na física, por exemplo, né? Entendi, muito obrigada. Professor, você disse antes que por exemplo, a parada LGBT, as pessoas mesmo da cidade podem usufruir desse turismo, né? Isso, dessa experiência. Então, o turismo não é... Isso. Então, o turismo não é necessariamente uma pessoa que sai do seu domicílio para ir para outro lugar. Pode ser da cidade mesmo. Essa é uma mudança radical, né? Segundo a OMT, se a gente trabalhar com uma concepção oficial do turismo, da Organização Mundial do Turismo, ou do Ministério do Turismo, ou da Secretaria Estadual de Turismo, a concepção clássica, né, oficial dessas organizações, elas são muito mais interessadas no deslocamento, né? Então estão interessadas nos serviços do turismo. Então a dimensão econômica sobressai. Então o turista é aquele que desloca mais de 24 horas, que pernoita e que vai consumir na cadeia turística, né? Mobilidade, transporte, hotel, restaurante, etc. Essa é uma conceitualização. Numa abordagem sociológica, ela tem que ir além dessa conceitualização. Então, no turismo urbano, por exemplo, ele rompe com essa classificação. O turismo urbano vai pensar, por exemplo, eu cheguei a dar esse exemplo para vocês, né? Foi uma monografia que eu orientei de uma aluna que foi minha bolsista numa pesquisa. A gente estava fazendo uma pesquisa sobre equipamentos culturais em Belo Horizonte. E aí a gente analisou, a gente estudou, entrevistou, né, como que a população do entorno do Cine Santa Teresa, né? O Cine Santa Teresa é um cinema público, é um cinema que pertence à prefeitura, né, de Belo Horizonte, foi comprado, reformado, e é um equipamento cultural. É um equipamento que tem uma sala de cinema gratuita, né, tudo gratuito. Tem uma sala de cinema, é lindo lá, um prédio histórico, né? Tem uma sala de cinema que apresenta mostras, né, de cinema brasileiro, cinema de vários países. Tem uma biblioteca excelente, né, fenomenal a biblioteca, e tem um espaço de exposição de artes plásticas. E aí a gente entrevistou os gestores desse equipamento público, entrevistou a população do entorno, para saber se as pessoas frequentavam aquele espaço cultural. Aí é lá no Santa Teresa, né? Aí a gente entrevistou dois aglomerados, duas favelas que estão a 500 metros de distância desse equipamento cultural. Então, a gente entrevistou os moradores de Santa Teresa, de classe média, média alta, entrevistou os moradores da favela. E o equipamento público era gratuito, ele oferecia uma diversidade de bens culturais, né, cinema, exposição de artes plásticas e livro. Fora a sociabilidade, você conhecer gente nova, né? Então é um espaço muito rico, público, gratuito. E aí as pessoas não tinham nenhum custo de ingresso, nem um custo de deslocamento, porque as pessoas podiam ir a pé, né? Elas moravam a 500 metros desse equipamento. E aí a gente descobriu que as pessoas dessa favela, são duas favelinhas pequenas, né? Elas não frequentavam esse espaço. Ou seja, não existia barreira econômica porque é gratuito, porque é público, né? E não existia barreira física porque as pessoas podiam ir a pé. Mas elas não iam. Por quê? Então esse é um exemplo do turismo urbano, né? De como que a prefeitura, como que o poder público, ele pode incentivar a apropriação da população, do território, né? Da população que mora no bairro, que mora em Belo Horizonte, desses equipamentos públicos, desses equipamentos gratuitos, né? E porque essa apropriação não acontece de uma forma natural, não acontece de uma forma espontânea, né? Quais são as barreiras que existiam que impedem que essas pessoas se apropriavam desses equipamentos? O que vocês acham? Cultural? Social? O que significa isso? Cultural e social? Eu acredito
Eu acredito que onde elas viviam não tinha um estímulo para elas usufruírem disso, ou então até procurarem fazer parte disso. Então, o que significa uma Era um barreira espaço que social elas não se sentiam, ou uma barreira um cultural? espaço talvez que eles não se sentiam à vontade, porque eles achavam que aquele tipo de oferta de cultura não era apropriada para eles, não era o tipo de entretenimento que eles apreciavam, digamos assim. Talvez as exposições não fossem de coisas interessantes para eles, né? Alguma coisa que chamasse a atenção deles, né? Sim, sim. Na verdade, a gente fez uma pesquisa com o público que frequenta esse equipamento, e a gente descobriu que é um público de classe média, média alta, né? Um público basicamente de estudante universitário. Né? Estudante universitário são perfil geral do público, né? Perfil mediano é mulheres brancas, moradoras da Centro-Sul e com escolaridade superior, né? Que estudam na universidade, seja pública ou privada, né? Ou seja, é um perfil completamente distinto do perfil dos moradores desses dois aglomerados, né? Então ou seja, você tem um equipamento público, gratuito, que oferece um serviço, né, vários serviços, para um público que já consome cinema, que já consome literatura, que já consome artes plásticas, né? E aí você tem... e aí o interessante é que não havia uma política de democratização desse espaço. Ou seja, os gestores desse espaço, né, que são pessoas, são profissionais sérios, comprometidos, né, que têm o objetivo de ofertar bens culturais gratuitos, né, eles, por mais competentes, sérios, dedicados que eles fossem, eles não entendiam o conceito, eles não tinham, né, no seu trabalho, no seu planejamento, né, desse equipamento cultural, um objetivo de democratizar aquele espaço, né? E democratizar significa ampliar o perfil do público, né? Você não pode ter um perfil tão rígido, né, de mulheres brancas com curso superior que moram na Centro-Sul. Você tinha que ampliar. E fazer isso é complexo. Professor. E fazer isso não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia, né? Você tem que ouvir essas pessoas, ir até elas, fazer pesquisa, ouvir o que elas, se elas conhecem o espaço, se elas não conhecem, por que não conhecem, qual o consumo cultural delas, se o consumo cultural delas é muito diferente do que o espaço está ofertando, né? Então é algo complexo, né? Pode falar, Larissa. Esse exemplo que você falou é do Cine Santa Teresa, né? Que é em frente à Praça Santa Teresa, não é isso mesmo? Isso, é. Eu acho que eu sei qual que é. Eu acho que é um caso parecido, se eu estiver errada, me corrija. É do Galpão Sinhorto, é isso mesmo, né? Ali na Pitangui. Isso, só que lá Porque, só assim, o o que eu galpão é percebo... pago, né? O galpão Sinhorto é pago, né? Aham. Pois é, eu acho que sim, tem algumas coisas que são pagas lá. Eu já fui uma vez há muito tempo. Porque tem um parentes que moram lá perto. O que eu percebo no Sinhorto é isso mesmo, que a galera que vai lá falando de modo bem coloquial, assim, bem rasgado, é que a gente, você falou, né, mulheres brancas, assim, estudadas e que a população que mora lá, né, falando da minha família mesmo, minha avó, assim, o pessoal não conhece, nunca foi. Até no Cine Santa Teresa, que é tudo muito perto lá, o pessoal nem conhece, nunca entrou, né. É só um exemplo mesmo, assim, né, vivência, né, Sim. que é interessante, Então isso que é bem real mesmo. Isso é importante porque mostra como que os equipamentos culturais, eles estão próximos, né? Eles são acessíveis do ponto de vista do ingresso financeiro, são acessíveis muitas vezes do ponto de vista físico, do deslocamento, mas não são acessíveis do ponto de vista social. Existe uma barreira social, né, que impede que as pessoas consumam. Então, a discussão do turismo urbano é justamente romper essa barreira, né? É fazer com que os moradores da cidade se apropriem da cidade, né? E mostrar como que a oferta cultural na cidade, em Belo Horizonte, no caso, né, é muito rica, é muito complexa, né? Isso é interessante. Então você tem uma exposição, por exemplo, no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, que tem uma exposição de um artista americano, né? Foi em 2018, eu acho, que eu vi. Ele chama Basquiat, né? Jean-Michel Basquiat.
é um artista americano, nova-iorquino, né, que morreu novo, morreu com 20 e poucos anos, tal, e que tem umas telas muito interessantes. Ele é um grafite urbano, né, uma arte, street art, uma arte urbana. E é caríssimo, né? Então foi feito muito investimento para trazer essas telas, né? Cada tela do Basquiat é um negócio avaliado em 80 milhões de dólares, é um negócio absurdo, né? Quem consome isso é a elite, né, mundial. Só que tem muito quadro, o Basquiat está em espaço público. E aí isso foi trazido para Belo Horizonte, né? E aí a questão é essa: por que as pessoas não se apropriam desse tipo de obra, né? Professor, também tem uma falta de investimento da prefeitura mesmo do local, de trazer gente que já é do local para visitar, né? Sim, sim, sim. Então, o turismo urbano, a dimensão econômica do turismo urbano é muito menor. Né? O turismo urbano, ele não é focado no turismo, ele é focado no morador, primeiro. O turismo urbano depende do poder público, depende de ter um projeto, né? Uma política pública com o objetivo de democratização dos espaços, né, culturais. E não depende do mercado. O turismo urbano é quase que um antiturismo. Interessante isso, né? Ele não é focado no turismo de massa. Ele não é focado na dimensão econômica do turismo, né? Ele é focado na dimensão de inclusão, de democratização, né? E depende de políticas públicas, depende da prefeitura, depende do governo do estado, né? Então isso é muito interessante, né? O turismo urbano, ele rompe, né, com o turismo de massa, né? Completamente distinto, né, do turismo de massa. Tem uma oferta assim desse turismo urbano que lá no Rio eu achava interessante, algumas apresentações musicais, normalmente em espaços ao ar livre, que tinha desde orquestra sinfônica até bossa nova, né? Não era uma coisa só de samba, né? E que era muito interessante, porque era um espaço público ao ar livre que qualquer pessoa podia ir, né? E era uma apresentação cultural, né? Sim, sim. Mas o interessante é isso, é aberto, é público, é gratuito. Mas aí você precisa fazer uma pesquisa do público que efetivamente vai. Né? Como é o caso do Cine Santa Teresa, que a gente fez a pesquisa. E aí você descobre que é um público muito restrito, né? É um público muito homogêneo. E o objetivo da política cultural é ampliar o público, tornar o público heterogêneo, né? E é isso que é difícil, né? Eu acho que o desafio é esse, né? Fazer as pessoas se identificarem com aquilo ali. Mostrar para elas, tipo, olha, tá vendo aquilo ali? Também é para você, né? Também tá disponível para você, não é só para aquele tipo de pessoa. Por exemplo, do ponto de vista do audiovisual, do cinema, né? As pessoas estão muito acostumadas, né, a consumir um cinema de entretenimento, um cinema americano de entretenimento. E lá oferecia para, né, a oferta do cinema era muitas vezes cinema nacional, né, e um cinema nacional que não é um cinema de entretenimento, não é um cinema, vamos dizer assim, do ponto de vista da temática, não é uma temática de rir, de comédia, né? Muitas vezes, claro, tem os filmes da Globo Filmes, aqueles filmes de pastelão de comédia, mas muitas vezes é uma temática que é dura, uma temática que problematiza a realidade, né? Que mostra as dimensões da sociedade brasileira, são dimensões duras, né? E isso, muitas vezes, atrai muito mais um público da universidade, né? Do que um público popular, né? Então isso é interessante também, porque as pessoas não querem consumir o cinema, a arte, né? Entendem que a arte também, como o turismo, é só entretenimento, né? Então você tem que estimular as pessoas a consumir a arte, o cinema, etc., menos como entretenimento e mais como um diálogo com a realidade, né? Muitas vezes as pessoas não estão dispostas a isso. Esse é o ponto, né? Que isso é difícil, essa barreira, né? Professor, pode falar, Vitor. Você acha então que, por exemplo, a virada cultural é uma espécie de turismo urbano que conseguiu abranger mais número de pessoas de diferentes classes e etnias? Para responder essa pergunta, né, para a gente ter uma discussão mais instigante, a gente precisa ter acesso
a pesquisa, né, de público que a prefeitura fez ou que outros grupos de pesquisa fizeram, né? Então, para a gente saber se se o público é mais heterogêneo ou se o público é mais do mesmo. É mais gente de classe média, branca, etc, etc, etc. Então, não dá para responder essa pergunta sem conhecer as pesquisas, saber se foi feita pesquisa, né, de democratização do público, né? Entendeu, Vitor? É uma pergunta simples, mas exige dado, exige pesquisa, né? Entendi sim, Oi, professor. Vitor. Obrigado. Ouviu? Entendi. A gente, na próxima aula da semana que vem, a gente vai discutir mais os textos, né? Porque aí eu vou ter recebido a síntese. Então, para a próxima aula, que é dia 14, eu vou receber os textos, a síntese que vocês vão fazer dos textos, né? E da aula. Então, até lá vocês já leram e já se apropriaram melhor, né, da discussão. Mas alguém quer destacar algum ponto em relação aos textos? Os 2 textos que vocês têm que ler? Só queria saber por onde que tem que te enviar a síntese. Oi, você quer saber o quê? Por onde que eu envio a síntese? Vai ser por e-mail? Pro meu e-mail, claro, é tudo por e-mail. Ok, então. Ok? O professor, é para fazer em formato tipo de texto ou é para completar o que você colocou de espaço em branco nas sínteses? O quadro que eu passei para vocês é para nortear a síntese, né? Vocês podem desenvolver, pode ser em forma de texto, pode ser naquele quadro, o que vocês acham, o que vocês ficarem mais à vontade, vocês têm autonomia, né, para desenvolver a síntese, tá bom? O importante é discutir os conceitos, mostrar como os conceitos ajudam a entender e a problematizar o tema da aula, né, que é o tema da democratização e da massificação, quais são os links que o texto faz com os próximos temas da disciplina, né? Entendeu? Mas fica à vontade, vocês têm autonomia. Ok. E quando você fala período pré-moderno, se refere ao modernismo, a corrente artística, né? Não, em relação ao turismo, Não? eu tô falando, não, em relação ao turismo, período pré-moderno, eu me refiro ao período pré-massificação. A massificação do turismo acontece de uma forma mais intensa a partir dos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 1950. Então, antes disso, a gente tem um turismo que é um turismo de imersão, né? Um turismo mais elitizado, né? Então, você não tem ainda os grandes fluxos turísticos, né? Se vocês pegarem a aula que eu passei para vocês, vocês vão ver lá que tem uma parte que eu falo, né, um breve retrato do turismo em números. Aí eu falo da concentração do turismo internacional, né, dos fluxos, né? Então eu mostro lá que a França, por exemplo, recebeu em 2015 84 milhões de turistas. Os Estados Unidos recebeu 77 milhões, a Espanha 68 milhões. Ou seja, eu estou falando disso. Estou falando dessa escala de fluxo turístico, né, que é inédito, né, na história. Então a gente tem aí um processo de massificação, né, e de saturação dos territórios pelo turismo. O turismo vira uma escala imensa, né, que a gente nunca viu antes. Eu mostro para vocês em número quanto que isso tem acontecido no turismo internacional, né? Vocês viram isso na aula, né, no slide? Sim. Sim. Então, esse fluxo imenso, né, essa magnitude, né, de turistas, né, em Belo Horizonte, por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte, que não existia até alguns anos atrás, até, sei lá, 10 anos atrás, era um carnaval muito pequeno, né, muito espontâneo, que ocorria em alguns bairros. O último carnaval de 2020, desse ano, recebeu 4 milhões
de foliões, né, de moradores de Belo Horizonte, moradores da região metropolitana, moradores do interior do estado e de outros estados, e até de outros países, né? Então isso tem um impacto enorme no território, né? Isso pode mudar completamente as características do carnaval, né? Então esse fluxo saiu aí de um fenômeno muito localizado em alguns bairros só de Belo Horizonte para uma escala de 4 milhões de foliões, né? E de foliões de vários lugares, né? Entendeu? Então essa dimensão do turismo de massa é muito importante. Ela traz impactos muito grandes, né? Quais são os principais impactos que esse turismo de massa causa? Eu cheguei a tocar nesse ponto com vocês aqui na aula, né? Então, quais são os impactos? Eu vou devolver a pergunta para a turma agora, né? Quais são os impactos que o turismo de massa causa? Né? Eu falei um pouquinho da turismofobia no nosso primeiro encontro, lembra que eu falei? Ou seja, aqui no Brasil não tem esse movimento de turismofobia como tem em algumas cidades da Europa. Mas aqui tem os impactos desse turismo de massa. Então aqui em Tiradentes, ou em Diamantina, ou aonde mais? Tem outras cidades, né, que sofrem esse impacto, né, como degradação ambiental, poluição ambiental, depredação do patrimônio público, depredação do patrimônio privado, escassez, né, de alimentação, no caso do carnaval em Diamantina, em Tiradentes, né, falta água, falta luz, tem um aumento do custo, né, da alimentação, aumento do custo do transporte, de Uber, tudo fica mais complexo. Então, quando Belo Horizonte sai de um patamar de carnaval local para um patamar de carnaval de 4 milhões de pessoas, né, de foliões, isso tem um impacto enorme, né? Claro que isso é muito concentrado do ponto de vista temporal, são poucos dias, né? Se resume a 4, 5 dias. Mas tem um impacto na população, né? Tem aumento de violência, de assédio sexual, violência sexual, né? Conflito, roubo, etc. Tem muitos impactos, né? Sim, e existe alguma política pública para amenizar esses impactos por causa do turismo? Aí a gente tem que estudar, levantar informação, né? No caso de Belo Horizonte, por exemplo, né? Buscar os dados da prefeitura, né? Como que a prefeitura se planejou, como que a cadeia turística se planejou, né? Para minimizar esses impactos, né? Em relação, por exemplo, a assédio. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, houve um movimento social das mulheres, né, colocarem assim uma tatuagem, né, um adesivo assim, né, não é não, né? Por quê? Porque como o carnaval é um período de suspensão das regras, né, de se opor ao controle, se opor às obrigações da rotina, né, do dia a dia, acaba que é um espaço de conflito, né, um espaço de desvio, né? E aí você tem muitos eventos de assédio sexual, violência sexual, especialmente contra mulheres, né? Então, esse é um problema complexo e grave, né? Porque você tem que ter guarda municipal, tem que ter polícia militar, tem que ter delegacia, né? E etc. Você tem que conscientizar a população masculina, principalmente os homens, né? E etc. Nesses eventos costuma ter um acordo entre os organizadores e os órgãos municipais com relação aos horários de funcionamento, ao fluxo de trânsito, a questão de barulho, de poluição. Existem algumas regras que, caso sejam quebradas, o organizador tem que pagar multas, tem uma série de fatores, e existe um controle, né? Existe a necessidade de aprovisionamento, né, da segurança, né? Os órgãos são interligados e fazem um planejamento para isso acontecer, para funcionar, para se evitar. É lógico que existem os transtornos, mas existem medidas que minimizam um pouco esses problemas que acontecem.
Claro, claro. Mas para isso a gente tem que pegar os números, né? Tem que ver qual foi o impacto, como que a população residente, né, avalia o impacto dos turistas, avalia o impacto dos foliões, avalia o impacto da prefeitura, né? Então a gente tem que buscar pesquisas que tentaram mensurar isso, né? Se aumentou o número de prisões, se aumentou o número de registros de ocorrência, né, de violência sexual, etc. Né? Se diminuiu de um ano para o outro, né? Então, gente, em relação aos textos, alguém quer discutir mais algum ponto? Ou em relação à aula, ao material que eu disponibilizei da aula, né, que eu montei para vocês, e aos textos que vocês têm que fazer a síntese. Se vocês tiverem dúvida em relação à síntese, né, eu estou com dúvida, eu não sei fazer, eu nunca fiz, pode mandar dúvida no grupo do WhatsApp, que eu respondo para a sua dúvida, e a sua dúvida, a minha resposta pode esclarecer outros colegas, outros alunos, tá bom? Ou pode mandar por e-mail também, que eu respondo para todo mundo por e-mail. Professor, tá escrito até 2 páginas. Então, se ficar uma, tem problema? Ou não, tem que ser 2 páginas padrão? Não tem. Se passar um pouco também, não tem problema, não. Né? Se você tiver rendido, né? Você rendeu, leu a aula, gostou do assunto, explorou bem, pode ficar à vontade, pode passar também, não tem problema. Quer dizer, eu fiquei mudo, viu, gente? Eu esqueci de tirar aqui eu esqueci de ativar o microfone. Mas você pode, se você passar um pouco também, não tem problema nenhum nível, tá bom? Se você render, gostar do assunto e desenvolver, você pode passar um pouco de 2 páginas, ou pode ficar um pouco menos, não tem problema não. Ok? Ok. Então, mais algum ponto que vocês queiram destacar, gente? Que vocês querem... Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá. Não tem nenhuma pergunta no chat, não. A Ana Luísa, Gabriela Rodrigues, a Giovana Souza e Ferrari. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hein, gente? Não, as dúvidas que eu tinha... Tranquilo. A Lara... Professor. Pode falar. Thaís, pode falar. A alienação pode ser considerada uma consequência do turismo de massa? Sim. Né? A alienação tem a ver com... a alienação, ela acontece quando o turista... Quando a experiência turística, na verdade, quando ela se esgota de uma forma repetitiva, né? De uma forma contínua, no turismo de serviço. Quando o turismo ele é reduzido à experiência de ser atendido por trabalhadores da cadeia do turismo, né? Então, quando você tem uma experiência que é só de ser atendido, né? Você só vai para Resort, só vai para o Tauá, só vai para o Beach Park, só vai para o Beto Carreiro, ou seja, quando sua experiência turística é sempre a mesma, né? É repetitiva, e você só interage com trabalhadores do turismo, né? Então, você tem uma concepção... trabalhadores do lazer, do entretenimento, né? Piscina, bar, restaurante, seja, todo brinquedo, né? Essas coisas, parque, etc. A literatura discute que essa experiência turística é uma experiência que aliena o turista, aliena a sua experiência da imersão, da cultura, né? Do contato, aliena a dimensão da sociabilidade do turismo, né? Da cultura, a dimensão cultural do turismo. Né? Você só tem contato com a dimensão econômica, dos serviços, né? Você só é atendido. Então, esse tipo de experiência, o cruzeiro, por exemplo, ou o Beach Park, ou o parque, né? o Disney, etc., acaba, se o turista a única experiência dele é essa, ele acaba sendo um sujeito alienado, né? Que entende que o turismo se esgota apenas no entretenimento, apenas no consumo. Então essa que é a discussão. Entendi, obrigada. Então, gente, eu perguntei para Lara, alguma pergunta, alguma dúvida? A Luana? Não, entendi tudo. Tudo? Ah, então tá bom. Está tudo, então tá bom. A gente vai ver isso no trabalho. Eu fazer uma dúvida.
A gente vai ver no trabalho É. final, né? Tô brincando. Ai, meu Deus. Então, que praticamente, basicamente, que o turismo, ele não está, é uma atividade que não está desconexa dos fatores políticos e que o abismo social sempre há nas diferentes fases dele. Ele só muda a sua manifestação. É isso, né? Na verdade, você tem que usar os conceitos que a gente trabalhou, que a gente está trabalhando, na verdade, né? Nos textos, na aula, para explicar isso. Então, o que significa, né? Eu vou pedir para vocês escreverem isso no trabalho final, né? Ou no trabalho intermediário. O que significa o turismo como metáfora do mundo social? Aí vocês vão ter que usar os conceitos que vocês estão aprendendo, né? Nos textos, na aula aqui comigo. Então, o turismo como metáfora do mundo social significa o quê? Como que a estrutura econômica ela se reflete no turismo. Como que um trabalhador que tem 45 dias de aula, né, o professor do FMG, que é um privilegiado, né, que é um folgado, estou brincando, como que a experiência turística dele, de lazer, é muito diferente da trabalhadora da limpeza do IGC, que recebe um salário mínimo, né, que tem 25 dias só de férias por ano, né, que tem uma série de restrições econômicas, né, que a maior parte das pessoas não tem lazer, né, não tem viagem, não tem turismo, né? Então, a estrutura social ela é muito determinante da nossa experiência de lazer, da nossa experiência de consumo cultural, né, do nosso tempo de lazer, de ócio, de tempo de prazer, né? O trabalho, ou seja, a estrutura do trabalho é determinante da nossa experiência turística, né? Então, isso é importante. E para isso, vocês têm que usar os conceitos, né, que vocês estão aprendendo nos textos e na aula, ok? Ok. Então, Lucas, Luísa Correia, Luísa Fonseca, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo. Até o momento, nada. A Maísa, Milena, Nívia. Tudo certo também. Tudo certo? Entendeu tudo, então, Maísa? Entendi. Eu fiz a anotação aqui e entendi, sim. Então tá bom. Então a gente encerra ou vocês querem discutir mais algum ponto da aula, alguma questão da aula ou dos textos? Podemos encerrar. Então essa aula vai estar disponível para vocês, tá, gente? O que eu preciso agora é carregar a aula no YouTube, que demora um pouco, né? Depende do tráfego da internet, né? Da qualidade da internet. Eu tenho 2 arquivos. O arquivo até o intervalo e o arquivo depois do intervalo. Então assim que carregar as aulas, demora um pouquinho, né? 1 hora, sei lá, às vezes um pouco mais de 1 hora, cada arquivo. E eu disponibilizo o link para vocês no WhatsApp e por e-mail, tá bom? Então quem quiser rever essa discussão, estudar, né? Pode rever a aula, ok? Professor, Pode a falar, primeira Larissa. aula, a inaugural, na verdade não teve uma aula Não teórica teve conteúdo, mesmo, né? Porque eu não não teve- estive. Não teve conteúdo. aham, Na entendi. primeira aula eu apresentei a ementa, eu apresentei o conteúdo das aulas, eu apresentei o sistema de avaliação, eu falei um pouco do turismo numa perspectiva sociológica, né? Mas eu repeti esses pontos na aula de hoje, Larissa. Então, eu vou, Não, perfeito, eu vou porque disponibilizar a aula de hoje, que a aula tem conteúdo, ok? Ok. Então a gente pode encerrar, gente. Gustavo, quem eu não ouvi ainda, né? Victor, Pode. Alessandro. Pode. Ok, então. Então vocês têm os textos, né, para fazer o fichamento, a síntese. Vocês têm o modelo da síntese que eu passei para vocês. Todo mundo tem o material, todo mundo recebeu a aula, os textos, a síntese, o trabalho final. Tá tudo ok com todo mundo? Ok. Sim. Ou tem alguém que não recebeu ainda? Então tá bom. Então, bom trabalho para vocês, boa semana. Se alguém tomar vacina, me avisa que eu quero tomar também, tá bom? Se alguém tiver acesso à vacina aí da China, da Pfizer, me avisa que eu quero tomar também, tá bom? Então, boa semana. Também tô querendo. Eu também tô querendo. Boa semana. Se alguém tiver algum contrabando de vacina aí, me avise. Então, boa semana e a gente vai conversando por WhatsApp. Um abraço, então, para todos.
Professor, Pode falar. Deixa eu te perguntar, esse arquivo do Word que você estava passando durante a aula inteira... Eu passo para vocês é um também. arquivo... Esse arquivo é tipo uma síntese que eu faço, tal. Eu não passei para vocês, mas eu disponibilizo agora para vocês. Ah, tá, entendi. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então um abraço, então. Tchau, gente. Tá bom. Abraço, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.